Meus amigos, eu vou colocar um vídeo que está rodando em todo o Brasil da ministra Damares. E depois eu vou comentar. Acompanhe. Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação. Meus amigos, como vocês viram e acompanharam neste vídeo, a ex-ministra Damares, que era ministra da Família, dos Direitos Humanos, da pasta relacionada ao ministério dela, ela vem fazer essa forte denúncia aí na Assembleia de Deus Fama, em Goiânia. Ela estava dando uma palestra lá, não sei se palestrando ou pregando, e ela conta esse pequeno detalhe que nós não sabemos e deixou muitas pessoas chocadas, em que este vídeo tem viralizado no Brasil inteiro, em que ela expõe o que tem acontecido ali nas regiões ribeirinhas do nosso Brasil, do nosso país, onde ela expõe que crianças eram submetidas a tráfico humano para fins sexuais. Mas sabemos que isso não acontece só aqui, isso acontece no mundo inteiro. Esse é um dos crimes que muitas pessoas não falam, por ser um tema sensível, por ser um tema muito delicado, quando se trata de tráfico de crianças, tráfico de humanos, tráfico de órgãos, para fins sexuais e para todas as coisas hediondas que você pode imaginar, existe aí nesse mercado do crime negro, esse mercado negro que está atrás dos bastidores, que está fora dos crimes convencionais. E falando sobre isso, acho que você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, pesquise, dê um Google, aí para você ter noção do que é a Operação Storm. Um canal que falava muito sobre isso era o Terça Livre, que hoje já não existe mais, né? Você sabe o que aconteceu com o Terça Livre, a censura democrática. O canal Questione-se, que ainda está aí no ar, com o Renato Barros, já falou muito sobre isso. E dentre outros canais já falaram muito sobre a Operação Storm. O que é a Operação Storm, Israel? É uma operação da Interpol, CIA, dentre muitas áreas
do sistema de segurança internacional, do sistema de polícia internacional, que investiga tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de crianças para abuso sexual, para servir como objetos sexuais pelo mundo. Você sabe quanto esse mercado negro arrecada no Brasil? Eu vou falar no Brasil, eu não vou falar no mundo, eu vou falar só no Brasil. Ele arrecada mais de 30 bilhões de dólares por ano no Brasil. 30 bilhões, eu não estou falando de milhões não, eu não estou falando de reais, eu estou falando de bilhões e dólares. 30 bilhões de dólares por ano. Isso está lá no site do Senado Federal Brasileiro. Se você quiser ir lá pesquisar, vai estar lá. Esse é um mercado que tem muito dinheiro envolvido e muitas pessoas poderosas estão envolvidas. Pode colocar aí deputados, senadores, ministros, pessoas influentes na política, pessoas influentes no sistema de segurança brasileiro e mundial. É um crime, é um aspecto de crime organizado aí que tem muitas pessoas fortes e poderosas envolvidas. E quando você mexe nessa área, quando você começa a investigar esse tipo de coisas, começa a acontecer coisas muito estranhas, sumiços, desaparecimentos, pessoas somem, pessoas são silenciadas. Por quê? Porque se você começar a investigar, vai encontrar pessoas importantes que estão na mídia. É por isso que esse é o tipo de crime, é o tipo de investigação que fica no sigilo, que não é se falar do mundo, por ser algo muito sensível e também por ter muitas pessoas poderosas envolvidas no meio. E nem todo mundo tem coragem de enfrentar isso, nem todo mundo tem coragem de bater contra esse sistema. Mas Deus levantou o presidente Jair Messias Bolsonaro e a ministra Damares. Como vocês bem sabem, a ministra Damares, ela conta que ela já foi abusada sexualmente quando ela era criança. E por isso que ela tem um olhar muito abrangente, um olhar muito carinhoso com as crianças. Ela tem um olhar muito carinhoso com as crianças do nosso Brasil, porque ela já sofreu isso, porque ela já sofreu um abuso quando era pequena, e ela sabe o quão traumático isso é para uma criança. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, vó, tio, tia, imagine o quão revoltante saber que algo que não vem acontecer nunca com ninguém da sua família, mas isso é algo que revolta, algo que ira, porque são crianças inocentes. Uma criança, ela não tem força para se defender, ela é inocente. E tem monstros no mundo, porque nosso mundo é mau, nosso mundo é perverso. Tem monstros no mundo que se aproveitam da fragilidade e da inocência das nossas crianças e cometem esse tipo de atrocidade. Pessoas com esse tipo de raciocínio, com esse psicológico deturbado, não deveriam nem estar andando na face dessa terra. É uma opinião minha, não sei se é a sua também. Um cartucho de 762 resolveria isso daí. Não estou propagando ódio, mas é só uma dica. Não estou propagando aqui a violência, não, claro, nunca, jamais. Mas pessoas que tratam esse tipo de gente como seres humanos normais têm que ser estudados também. Então, a ex-ministra Damares, que agora é senadora da República, fala que o presidente Jair Messias Bolsonaro, com olhos bons, começou a desempenhar um trabalho de combate a esse tipo de crime lá na Ilha do Marajó, ali na fronteira das Guianas Francesas e do Suriname, do Amapá, porque ali eles descobriram que era um local onde se havia o tráfico de crianças. Ali era muito fácil de se passar, por quê? Porque são famílias carentes, ribeirinhas, que têm uma condição financeira muito baixa, abaixo da pobreza, e precisam se manter, precisam sobreviver. E acabam optando por essa alternativa, por não ter condições, vendem os seus filhos, forçam os seus filhos a venderem o seu corpo para ter dinheiro, para ter condição financeira para se manter, e muitas das vezes acabam entregando para as pessoas levarem para elas serem abusadas sexualmente e se tornarem só objetos sexuais. A Polícia Federal investiga por tráfico de pessoas. A Polícia Federal investiga pessoas pelo tráfico de pessoas entre Brasil, Suriname e Guiana Francesa. Quase não sai, mas saiu. Então, a Polícia Federal, com o Exército, dentre outros órgãos de investigação policial, tem trabalhado a mando do presidente
e a pedido da ministra Damares, que seja feita uma investigação séria com isso, para inibir esse tipo de atrocidade que acontece lá. Polícia Federal investiga crime de tráfico por pessoas ligadas ao garimpo na fronteira do Amapá com a Guiné, porque você sabe que ali as Guianas Francesas e o Suriname são países ali, são colônias, a Guiana, por isso que é Guiana Francesa, são colônias da França, e o Suriname também, aquela região ali é forte em pedras preciosas, em metais preciosos. E eu conheço muitos amigos meus que falam que ali você fica rico num dia e fica pobre à noite. Porque pela prostituição, não estou fazendo xenofobia, não estou discriminando esses lugares, mas é o que me falam. E eu já vi relatos de pessoas falando que tem muitas crianças lá que vão se prostituir lá, que são levadas para se prostituir. E o que mais me dói é que nesse relato a ex-ministra Damares, que agora é senadora, fala que eles arrancavam os dentes das criancinhas, uma coisa terrível, para que elas não viessem morder o órgão sexual do homem quando eles estivessem fazendo sexo oral nas crianças. E eles davam comidas pastosas para limpar, para que na hora do ato sexual, pelo órgão excretor, não viesse ficar sujo o órgão do homem com dejetos fecais. Então é uma coisa muito sensível de se falar. Mas o presidente Jair Messias Bolsonaro tem lutado contra isso. Tanto é que a pedido da Damares, o governo federal investiu, eu estou com os dados aqui, investiu mais de R$1 bilhão até 2023. E deve ser investido R$4 bilhões naquela região. Com o quê? Com geração de empregos, melhoria na dignidade, na educação e na saúde da população da Ilha do Marajó, daquela região ali. Por quê? Porque lá é uma ilha precária, lá é um lugar precário, onde não tem saneamento básico, onde não tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, desenvolvimento familiar, desenvolvimento psicológico. Lá não tem nada disso, lá é uma área de ribeirinha, uma área precária. Então, por ser tão precária assim, eles se submetem a isso. Mas a ministra Damares enviada, ex-ministra Damares enviada por Deus, porque é Deus mesmo, olhou com bons olhos para aquela região e pediu para o presidente imediatamente atendeu e vai investir, está investido lá naquela região, para que esse tipo de coisa não venha a se tornar corriqueiro, como já é corriqueiro lá, que venha a acabar, que venha a ser freado, para que aquelas pessoas possam ter uma dignidade e não possam se submeter a esse tipo de coisa para ganhar o seu pão de cada dia. Tem que vender os seus filhos para passar por esse tipo de situações. Então, a ministra Damares fala que quando o presidente Jair Messias Bolsonaro começou a investir pesado no combate a isso lá e começou a investir também no desenvolvimento como ser humano das pessoas lá, no desenvolvimento social, o inferno se levantou, porque sabemos que estamos numa guerra espiritual. Estamos numa guerra não só ideológica, não só material, mas uma guerra no mundo espiritual. E o inferno não ficou nada feliz com isso. E é por isso que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é tão atacado como ele é. Mas sabemos que tudo isso é para um propósito maior. A nossa nação, como a primeira-dama fala, é do Senhor. O nosso país é do Senhor. E ainda que as potestades, que os principados se levantem, a vitória é do povo de Deus. Fique na paz de Cristo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.